a Scarlett, já falecida, uma grande figura que nos ensinou muito, continua nos ensinando. Ela viveu na rua, ela faleceu como travesti, né? Mas ela deixou as ruas há alguns anos, mas teve uma experiência de prostituição nas ruas. E a gente tem um certo preconceito com relação a isso, porque a visão que chega na mídia é uma visão preconceituosa, né? E a moral cristã também não nos deixa ver com bons olhos isso. Então a gente aprendeu muito com ela nesse processo de montagem. O espetáculo retratava um pouco essa relação de preconceito com a travesti. Então a gente aprendeu internamente a enxergar, a tolerar esse outro, né? A estabelecer uma relação afetiva com esse outro. E também a gente depois foi colocar esse aprendizado em xeque junto ao público, para a gente promover outra interação, enfim. E qual foi o feedback do público em relação? Variável, acho que é isso, é um pouco complicado. A gente não pode perder de vista, acho que o norte contestador, politizado da arte, mas a gente não consegue também mensurar qual que é a reação do público, porque o público é muito heterogêneo, assim como nós, integrantes de um grupo coletivo, temos formações heterogêneas, né? O público também é, e o público das ruas, então, a gente pode até dizer que é mais heterogêneo, né? Tem gente passando, vendedor ambulante, gente está indo no banco, professor, engraxate. E o mais engraçado, enfim, Danilo, que são várias histórias, né? Cada pessoa do grupo tem uma história, assim que como cada pessoa que assiste a um espetáculo de vocês também tem uma história, e isso contribui muito para o crescimento. A gente falando da travesti, lembra muito do preconceito que a gente vive, que é o que você havia falado. Você que trabalha com arte, pode afirmar isso, ou qual é o seu ponto de vista em relação preconceito e conhecimento? O preconceito barra o conhecimento? Barra. A gente está aqui hoje tendo uma entrevista na universidade, e eu acho que esses muros da universidade também são ilhas diante da realidade lá fora, realidade concreta. Então existe muito conhecimento que barra a invenção do novo, a visão de um mundo diferente, porque já está enraizado em cânones aí ancestrais, né? Então o conhecimento pode sim ser barrado pelo preconceito. Todo o material do Teatro de Garagem pode ser encontrado no site www.teatrodegaragem.com. Além do trabalho deles, a história do teatro londrinense também está lá, com depoimentos de figuras importantes. E nada como entender o passado para construir o futuro. Vamos dizer que desde 2006, lá, quando a gente falou que o grupo surgiu, a gente já estava fazendo esse projeto. Porque tudo que foi organizado, sistematizado de acervo do grupo foi produzido de 2006 até agora 2011. Mas o projeto do site em si, essa produção específica para articular o layout, organizar melhor esse nosso acervo, ele teve início no mês de janeiro, né? Então de janeiro a setembro foram aí 7 meses e meio. A gente produziu o site, e dentro do site a gente fez uma pesquisa histórica também sobre o teatro em Londrina, justamente para a gente entender um pouco como é a trajetória do teatro na cidade, já que a gente é um grupo de 5 anos e meio, estamos indo aí para 6 anos, a gente sabe que o teatro na cidade é mais antigo do que a nossa vida enquanto grupo. Então, como que se deu esse teatro? A gente está tentando construir uma forma de teatro mais popular, mas como que foi no passado? Existiu essa ideia, essa utopia? Então a gente foi entender um pouco como as pessoas que fazem teatro hoje em Londrina e que fizeram ontem também entendem o teatro. Mais do que expor, o site tem um viés interativo. Tem um objetivo duplo. Um primeiro é dar visibilidade para o grupo, para o trabalho que a gente vem fazendo, para que a gente tenha continuidade nessa pesquisa. E um outro é um trabalho de interação, teatro de garagem, junto ao público interessado em teatro. E também tem um vínculo pedagógico que a gente vai desenvolver ao longo do nosso trabalho, enfim, a médio e longo prazo, que é o quê? O site tem uma pesquisa histórica, né, inserida, e essa pesquisa histórica pode desdobrar outras pesquisas, né? A gente colocou as entrevistas com esses fazedores, artistas, né, do teatro londrinense, quase na íntegra, para que as pessoas possam reeditar esse material e reinterpretar.
Então, existe esse viés pedagógico e também esse conteúdo pode ser trabalhado nas escolas, né? Disciplinas como português, história, artes, pode se vincular a artistas da cidade para falar sobre uma conjuntura antiga, por exemplo, da ditadura militar, que é a conjuntura que embriona e impulsiona o Festival Universitário de Londrina. E é uma forma que é mais hoje gostosa de aprender história, né? Sim, tem esse viés da internet, né? Que é o espaço-tempo contemporâneo, aí, midiático, e o vídeo é um tipo de linguagem também que vem sendo muito fluida, né? Enquanto espectadores, receptores, né? Eles tiveram o apoio do Ministério da Cultura. A gente faz um trabalho independente, mas também aciona aí a instância pública para conseguir financiamento para alguns trabalhos que a gente desenvolve. E o site especificamente foi um edital da Funarte, então a gente teve esse patrocínio da Funarte. Então a gente trabalhou aí o núcleo duro do grupo, que são 8 pessoas, e também outros profissionais. A gente vem com vários colaboradores, né? A gente tem fotógrafos, né? A Isabela Figueiredo, Natália Turini, que trabalha com a gente, o pessoal do vídeo, a RGB7 produtora, que trabalhou nesse projeto, fazendo a captação. Apesar do incentivo, ainda é difícil trabalhar de forma independente em relação à arte no Brasil, mas referências motivadoras é o que não faltam. Eu acho que em Londrina, muitas das pessoas que a gente entrevistou são referências, né? Mesmo que a gente possa discordar, concordar em partes de alguns aspectos, né? Então, desde uma referência colossal aí, da Nit Jacon, que dirigiu vários grupos, né? Há uma referência da técnica do Gesso, que a gente entrevistou e que sabe muito de iluminação, muito mais às vezes do que iluminadores profissionais, e ele trabalha como cenotécnico de um teatro na cidade, que é o Zaqueu de Mello. A gente pode falar dos grupos contemporâneos, né? Tem um grupo na cidade fazendo um teatro de rua bem interessante, que está sendo bem recebido em Londrina e fora da cidade, em outros estados, que é o As de Paus, a Fábrica do Teatro do Oprimido, são grupos contemporâneos, né, que a gente intercambia processos artísticos, né? O Armazém, que foi uma referência, que começou aqui em Londrina e foi para o Rio de Janeiro. Então tem muitos artistas, todas as pessoas que a gente entrevistou, de alguma forma, nos ensinaram algo ao fazer artístico. E do ponto de vista nacional, existem várias referências que são importantes para o grupo, como a Companhia do Latão de São Paulo, o Oi Nós Aqui Travês, que é um grupo de teatro de rua importante de Porto Alegre, que está aí vivo desde a época da ditadura. O próprio Augusto Boal, né, que cria essa metodologia do teatro do oprimido. Enfim, já falecido, uma grande figura. Então tem muitas referências, né? O próprio Teatro Oficina do Zé Celso, né? Mas aí a gente também se relaciona com essas referências tentando buscar uma linguagem própria do grupo. Queria um final feliz? Por que foi escrever que o moleque volta pra rua e morre atropelado em uma BR de tão chapado? E por que foi escrever que o marido vai preso por espancar a mulher até a morte? E por que me fez existir como uma traficante imbecil que sai matando as pessoas por motivos idiotas? Por que não escreveu um final feliz? Por quê? Olha, ali dá pra enxergar lá dentro. Você quer dançar? Sim. Mas amanhã é meu último dia com você. Mas eu achei interessante o jogo com os objetos, eu achei muito interessante. Tá ok então, Danilo, muito obrigada. Obrigado você. Esse é o Passe VIP, que você tem acesso ao melhor conteúdo. Você vale mais!
Muito bom!